e minhas irmãs, a liturgia é um estado em que nós fazemos a experiência daqueles discípulos amados pelo Mestre. Em meio à obscuridade deste mundo, pela falta da clareza, da nitidez da fé, nós somos convidados a clamar, como uma prece que brota do nosso coração: Senhor, aumenta a nossa fé. Quase como Simão Pedro, que já sendo tomado pelas águas, se afogando, estende a mão e pede socorro ao Senhor. Nós clamamos que o Senhor venha em socorro à nossa realidade de incredulidade. Incredulidade porque muitas vezes agimos somente com os lábios e a nossa vida não reproduz a fé que dizemos professar. E a nossa vida não expressa essa nitidez da fé que dizemos professar. A fé, sim, a fé não é otimismo. A fé não é simplesmente conformidade. A fé não vai tangendo as crises. A fé não vai tirando os obstáculos do caminho. A fé é um ato de amor a Deus. A fé, o catecismo diz que é a resposta ao Deus que se revela. E por que resposta? Porque no batismo nós fomos capacitados com essas três virtudes essenciais: a fé, a esperança e a caridade. E só podemos corresponder a esta expectativa divina se formos tomados, imbuídos, enxertados por esta fé que é dom de Deus em nossa vida. E assim, pela fé, somos convidados a nos jogarmos, a nos lançarmos, por meio da fé, nas mãos do Senhor. E quantas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, por determinadas circunstâncias da vida, nos encontramos imersos em crises, em dificuldades, em sofrimentos, que não compreendemos e às vezes até nem aceitamos. Mas o que somos chamados então a fazer? A olhar para o Senhor, em meio ao turbilhão, às tempestades, ao furacão deste mundo, até mesmo confessando que não entendemos, que ainda não aceitamos, mas Senhor, eu creio. Porque nesses momentos difíceis, como dizia Santa Teresinha, nós só temos hoje para crer, nós só temos hoje para amar, nós só temos hoje para esperar, e esse hoje é o grande presente que Deus nos confiou, que Deus nos deu. E é como só tendo este momento, esse único instante, este breve instante, é que nós somos convidados a professar a fé. Não há clareza, não há bonança, mas a fé está lá. E a fé nos sustenta, e a fé nos agarra. A fé nos faz verdadeiramente ter a certeza da existência do amor de Deus, apesar da obscuridade gerada pela incredulidade, alguns momentos tenebrosos. Ainda assim, estamos lá, conduzidos pela fé. A fé nos sustenta, a fé nos agarra, a fé nos dá a certeza de que a tempestade vai passar, e a fé nos dá essa resiliência para que a tempestade passe e possamos permanecer firmes, para que não sejamos um caniço balançado pelo vento. A palavra de Deus nos diz hoje
que aquele que tem fé verá montanhas por si mesmas arrancadas e lançadas ao mar, às águas. Quem crê verá o impossível se tornar possível. Quem crê poderá testemunhar a vida brotar da região da morte. Mas é preciso crer. E às vezes sem a mínima certeza e segurança, mas ainda assim crer. E viver pela fé, como dizia hoje na primeira leitura, o profeta Abacuque, porque aquele que crê, aquele que é fiel, e fiel aqui vem de fidelidade. A fé, ela exige fidelidade, exige constância. Aquele que crê, vive da fé, vive na fé, vive pela fé. E a fé se torna instrumento vital para a sua vida, se torna instrumento necessário para a sua vida. Sim, os homens, as mulheres da palavra de Deus, viveram momentos difíceis, provações, sofrimentos. Basta tomar a carta aos Hebreus no capítulo 11, lá está a galeria dos homens e das mulheres da fé, e veremos as inúmeras realidades, desde o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, quantas crises, quantos sofrimentos, quantas perseguições, mortes, até o Novo Testamento, na plenitude dos tempos, o mártir por excelência, Jesus, nosso amado Salvador, como deu sua vida, como regou a vida, a árvore, com a árvore da vida, e na árvore da vida, da cruz, como regou a vida nova que agora gerada nele, por ele, no Espírito Santo, nos comunica a vida. E é a partir desta árvore da vida, nesta lógica em que nós somos convidados a debruçar a nossa vida, não seguindo o comportamento dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que por orgulho, que por soberba, seguiram a contramão dos ditames da fé, buscando um conhecimento para ultrapassar a visão divina. Romperam com a comunhão, permitiram que se levantasse diante deles um verdadeiro muro, uma cortina que os separou da comunhão plena com o Senhor. Por que não lembrar o capítulo 11 do livro do Gênesis, o episódio da Torre de Babel? Quando aqueles homens cheios de orgulho almejaram edificar uma torre para tocar, para rasgar as nuvens do céu, e no caminho o orgulho revelou a dispersão, porque o orgulho divide, e se dispersaram e já não conseguiam falar o idioma que estabelecia comunhão entre eles, o amor, a concordância, a fraternidade. Cada um começou a pensar em si mesmo e romperam com a comunhão com o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, por isso que aqui a cruz, a árvore da vida nova, regada pelo testemunho de Jesus, como nos diz o autor da carta aos Hebreus, serve aqui como modelo. É o sentimento da cruz, que é o sentimento de Cristo, que nós somos convidados a abraçar, a assimilar em nossos corações este bom sentimento de Jesus, esse sentimento de fidelidade, de lançar-se na vontade de Deus, de lançar-se no desígnio do Senhor. E para isso nosso Senhor conta esta belíssima parábola, justamente para dizer para aqueles que estão pedindo fé, que é preciso viver numa atitude de fidelidade, de despojamento, nesta lógica da cruz. A lógica da cruz é a lógica do despojamento. Ontem a igreja celebrou São Francisco de Assis. Todos nós conhecemos sua história, o conflito com seu pai, Pedro Bernardone, século XII da era cristã. Como Francisco foi interpelado pelo pai quando começou um processo de conversão, se desvencilhando daquilo que lhe agarrava, que lhe prendia, que lhe fazia sentir ou ter o sentimento de grandeza. E como ele sentiu a necessidade de se despojar das vestes reais do seu pai, para poder ser revestido das vestes do novo homem, que é Cristo.
O que fez Adão e Eva ao pecar? Cometendo o pecado, eles perceberam que sem Deus eles estão despidos da graça, eles estão nus, eles não são nada. E nós pensamos ainda, infelizmente, que somos alguma coisa. É essa a linha do evangelho de hoje, a linha da fidelidade, que exige uma consciência, aquela consciência que a igreja anuncia na quarta-feira de cinzas, com a belíssima profecia do livro do Gênesis, no capítulo 3. O salário do pecado é a morte, diz São Paulo. Então lembra-te que tu és pó e ao pó voltarás. Não sois nada, tu não és nada. Vós, ó casa de Israel, até onde, até quando, até como? Meus irmãos e minhas irmãs, por isso nosso Senhor conta esta belíssima parábola, para indicar qual deve ser o nosso caminho. O caminho da cruz é o caminho do abandono, do abandonar-se nas mãos do Senhor. E esse abandonar-se nas mãos do Senhor gera esta consciência fundamental. Se eu quero uma vida mantida pela fé e pela fé no Senhor, as obras são obras do Senhor. Sim, eu posso cooperar. Eu não sou luterano, não sou protestante, que não acredita que o homem, o ser humano, seja capaz de obras agradáveis a Deus. Mas estas obras, ainda assim, repletas da fé no Senhor, são obras operadas pelo Senhor em nós. Porque diz São Paulo, a verdadeira glória do cristão é a cruz de nosso Senhor. E aqui, quando Jesus vai falar de fé para os discípulos, vai falar também de uma conformidade com os seus sentimentos, o desprendimento, e vai corrigir uma atitude equivocada por parte dos cristãos. O cristão verdadeiro não é aquele que vai à procura de aplausos, de palco, de reconhecimento, de congratulações. Hoje nós vivemos uma era do politicamente correto, em que as pessoas vão seguindo o suposto respeito humano, que os místicos dizem que o respeito humano destrói a vida espiritual. E por que o respeito humano destrói? Porque o respeito humano vai camuflando a verdade. Porque o respeito humano vai te fazendo representar um papel, quando na verdade é na inteireza da lei do Senhor, no seguimento e na observância da lei do Senhor, na fidelidade à lei do Senhor, é que nós vamos crescendo. E muitas vezes essa fidelidade exige uma consciência de que nós aqui somos cooperadores da obra da salvação. Nós estamos cooperando, mas quem realiza tudo em todos é Cristo. E hoje nós vivemos uma época engraçada. Se agradece para vir à igreja. Quando termina uma missa, alguém pega o microfone e diz: muito obrigado porque vocês vieram hoje para a missa. Ninguém fez favor a ninguém vir à missa. Nada que se faz na igreja é um favor ao padre, ao bispo, ao papa, a quem estava. Você está fazendo para a glória de Deus. Deixa eu te dizer, do ponto de vista cristão, segundo a lógica do evangelho, é tua obrigação fazer isso. Obrigação aqui não vai tolher a tua liberdade. Obrigação aqui é necessidade. Qual é a necessidade do cristão? A necessidade do cristão é estabelecer comunhão de amor com o Senhor. Cada um na sua condição específica. O grande poeta da igreja, Padre Zezinho, canta: é de Deus que eu preciso, cada dia e cada vez mais. Quem faz qualquer coisa, seja via missa, seja servir ao reino de Deus, a missão, seja servir à igreja, esperando aplauso, reconhecimento, agradecimento, congratulações, já está recebendo os seus louros, sua recompensa, seu tesouro aqui na terra. A pergunta é: para que você realiza o que realiza? Por que você vem à igreja? Por que você vem à missa? Você vem à missa para estabelecer comunhão de amor, de fé, de adoração com Deus. Você vem à missa porque, como cristão, é tua obrigação a participação ativa e frutuosa da Santa Missa. E essa obrigação aqui não é imposição de vontade, é necessidade. Eu não sou cristão, eu não vivo o cristianismo, o domingo não é santo se eu não for à missa.
O que santifica o domingo é a missa, é a Santa Missa Dominical. É uma necessidade. São Paulo diz: anunciar o Evangelho é uma necessidade que chega a uma obrigação. Nós, infelizmente, estamos numa época em que as pessoas, volto, com esse maldito politicamente correto, com esse terrível respeito humano, deixaram de dizer as palavras corretas que devem ser ditas. A participação da missa dominical é obrigação de todo verdadeiro cristão. Como aquilo que eu realizo na igreja, como o trabalho que exerço, independentemente de ser qualquer que seja o trabalho, seja o ministério, seja um trabalho pastoral, seja um trabalho caritativo, aquilo que realizo na igreja, devo fazê-lo na presença de Deus. A palavra de Deus diz: o que tua mão direita fizer, que a esquerda não saiba. No silêncio, sem aplauso, sem reconhecimentos. Eu não devo participar da Santa Missa, eu não devo servir na igreja esperando que alguém agradeça. Uma vez ou outra pode acontecer, mas isso não pode ser do meu coração a necessidade, porque eu vou estar confundindo a vida cristã, que é marcada pela cruz, com o palco, com o ambiente da apresentação, e não com o ambiente da fé. E vejam como é interessante, e quantas são as outras compensações que entram, e que às vezes há uma confusão numa compreensão de fé. Você, por exemplo, você vê algum protestante pensar o domingo sem ir ao culto? Se você visitar um protestante da sua família, alguma vez você chegou na casa dele no domingo, na hora do culto, para ele deixar de ir para o culto porque você acabou de chegar? Ele vai quase que te convidar para ir com ele, visitar. Às vezes até acho interessante essa palavra, visitar. Não sei se tem alguém doente lá. Visitar a igreja dele, não a igreja, é o ambiente religioso dele. Por quê? Porque nós, infelizmente, não temos clareza da nossa fé. Você não vê um protestante para consagrar, para dar o dízimo dele, na religião dele, falando em algum tipo de compensação na religião. Não existe liberação de taxa, não existe, não faria se lá tivessem liberados de pagar taxas de intenções de missas, ou taxas de sacramentos, ou outras coisas. Porque quando a gente dá uma quantia pensando em um retorno, eu não estou pensando em fé, eu estou pensando em clube. A igreja, o cristianismo não é um clube. Aquilo que eu dou como dízimo, eu dou a Deus. Não precisa de mimos, não precisa de reconhecimento, não precisa dizer meu nome. Eu dei para Deus. Qual deve ser o foco do verdadeiro cristão? O céu. Nós precisamos fazer tudo almejando e mirando o reino do céu. Aquele bem verdadeiro, aquele bem que não passa, aquele bem que é eterno, aquela vida escondida em Cristo, no céu, com Deus, e não aqui na terra. Porque quando nós começamos a fazer as coisas aqui na terra, esperando aplausos, reconhecimentos aqui na terra, muitas vezes não vem. E o que vem então? A frustração. Não viram, não reconheceram, não agradeceram. Tantos anos se vindo nessa comunidade aqui, quem abriu fui eu, quem criou fui eu, quem pintou fui eu, quem construiu fui eu, ninguém viu a frustração. Para que você fez? Almejando o quê? Ou aquela falsa compreensão de que é possível alguém neste mundo ser insubstituível? Que tolice, meu Deus. Ah, se eu não estiver aqui, ninguém consegue fazer isso. Eu como padre, somente eu aqui na paróquia, depois que eu não tiver mais, outro não vai fazer. Que tolice, meu Deus. Ah, essa comunidade, essa pastoral, esse movimento só anda comigo. Se eu não estiver ali, a coisa desanda de água abaixo. Quanta bobagem. Só existe 4 pessoas insubstituíveis: o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Virgem Maria, porque somente ela é mãe de Deus. Fora estas 4 pessoas, todos nós somos substituíveis, inclusive o primeiro sou eu.
Ninguém é insubstituível. Todos somos substituíveis. Terá alguém que fará melhor ou não, mas terá alguém que fará, e muitas vezes melhor. Nenhum de nós é insubstituível. Nós dependemos exclusivamente de Deus. Só não pode nos tirar a Deus. É Deus a nossa fonte, é Deus a nossa força, é Deus a nossa energia, é Deus. Deus é o nosso amado Senhor. Ele que não nos decepciona, Ele que não nos engana, Ele que é fiel por excelência, Ele que vale toda a nossa vida, toda a glória, todo o louvor, toda a ação de graças. E quando nós temos esta consciência, nós entramos no ambiente da fé, cheios da piedade de Deus, porque começamos a agir não monitorados ou desejosos do reconhecimento deste mundo, mas de Deus. Tudo fazer para a glória de Deus, tudo fazer para um dia ser contado entre os eleitos, tudo fazer para um dia o Senhor poder olhar e dizer: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor, entra nos tabernáculos eternos, preparados desde toda a eternidade. Meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente predomina a psicologia, a mentalidade dos homens construtores da Torre de Babel, ou de Adão e Eva, como diria o saudoso Monsenhor Jonas, tolinhos. Como nós somos tolinhos, como nós somos tolinhos, tolinhos vaidosos, que achamos que o mundo depende de nós, e muitas vezes com a falsa compreensão que talvez sejamos o sol, onde a terra deve circular, deve gravitar em torno de si mesma, e olhando, tendo sempre como norte a força, a luz e a energia do sol. Meus irmãos e minhas irmãs, felizes seremos nós, se ao final de nosso dia e no declinar de nossa existência, com a consciência e os sentimentos de Cristo, do Cristo crucificado, do Cristo pregado por Paulo, do Cristo que nos deu o dom da fé no batismo, quando fomos batizados no Espírito Santo de Deus. Se nós tivermos a consciência de que somos aquele pó profetizado em Gênesis capítulo 3, se nós tivermos a graça de olharmos para nós no declínio de nossa vida e dizermos como o evangelista no capítulo 17, versículo 10, assim também vós, quando tiverdes feito tudo que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Eu sou um servo inútil, fiz somente aquilo que deveria fazer. Não existe nada de extraordinário, não existe nada senão a cruz que seja razão, sentido e sentimento na minha vida. Se eu não crucifico ou não permito que Cristo crucifique em mim, já pelo batismo e depois pelo sacramento da confissão, da penitência, aquele homem velho, orgulhoso, agarrado à vida antiga, cheio de si, pensando que é alguma coisa, que faz algo de extraordinário, que é indispensável, se eu não permito que este homem velho, carcomido pelo pecado, seja crucificado dentro de mim, vou levar a minha vida de engano, pensando que sou alguma coisa, e ao final me darei conta que não sou nada. Eu sou um servo inútil, nada fiz de extraordinário, fiz o que deveria fazer, logo, nem preciso e nem posso pedir recompensas aqui. E por ora, como servo inútil, que fiz o que deveria fazer, quem dera que tenhamos ao menos feito o que devíamos fazer, porque algumas vezes nem o que deveríamos fazer, fazemos. E quando fazemos, não fazemos com os sentimentos de Cristo, de desprendimento, de renúncia, de escondimento, mas à procura de estar em evidência sobre os holofotes do mundo. Quem dera
pela graça de Deus, que nós tenhamos essa condição de, ao final de nossa vida, dizermos: sou servo inútil, fiz o que deveria fazer, Senhor, eu creio, mas ainda assim, aumenta a minha fé, para que eu possa entrar na vida plena e verdadeira, no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus